Olha, a Globo às vezes é inacreditável. Essa semana, a ONU, a FAO, que é uma associação da ONU que cuida de dar alimento para as pessoas mais pobres do mundo, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Isso foi uma surpresa para todo mundo. E esse programa da ONU que ganhou o Prêmio Nobel da Paz foi inspirado no Fome Zero, que começou no governo Lula. A Globo conseguiu fazer uma matéria de 10 minutos ontem no Fantástico sobre a volta da fome ao Brasil. O Brasil voltou para o mapa da fome da ONU. Mais de 10 milhões de pessoas no Brasil não sabem quando vão comer sua próxima refeição, ou se sabem quando vão comer a próxima refeição, não sabem quando será a seguinte, porque não tem comida na mesa. Essas pessoas não têm comida em casa, não têm comida na mesa e não tem de onde tirar. Então o Brasil voltou para o mapa da fome da ONU. Lembre-se, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2014. E a Globo fez uma matéria de 10 minutos falando sobre essa desgraça que está acontecendo nesse momento no Brasil, mostrando até algumas famílias como exemplo de que eles não têm o que comer e tudo mais. Até criticaram o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro num vídeo no ano passado, vídeo até que eu mostrei aqui no canal, faz mais de um ano, muito tempo, ó. Só quem é inscrito há muito tempo vai lembrar do Bolsonaro num almoço, num café da manhã com os ministros, ele falando pro general doidão lá, o general Heleno, falando que ninguém passa fome no Brasil e que isso é mentira, que você não vê pessoas raquíticas no Brasil. Aí logo depois a Globo mostra, ó, tem sim, gente passando fome. Mas em 10 minutos a Globo não conseguiu citar em um momento quem foi que acabou com a fome no Brasil e por que a fome voltou ao Brasil. Porque é muito fácil você falar de um problema, por exemplo, você vai lá ver um buraco na rua e fala, ó, tem um buraco aqui na rua, e não falar quem é o responsável e por que isso está acontecendo. E no caso a fome não é como um buraco na rua que pode acontecer porque alguém deu uma topada ali, algum carro, algum caminhão e causou um buraco. A fome é uma coisa que vem acontecendo ao longo dos anos. O Brasil voltou ao mapa da fome da ONU. Por que a pobreza voltou ao Brasil? A Globo não explica. Talvez porque para explicar a Globo ia ter que fazer uma meia-culpa, a Globo ia ter que autocriticar, coisa que a Globo é incapaz de fazer, essa tal da autocrítica, e falar, olha só, apoiamos um golpe de Estado no governo do PT e a fome voltou, justo como a esquerda falou, justo como eu falava, se você foi contra o golpe, também deveria provavelmente falava para as pessoas, deveria estar falando para as pessoas, eu tenho certeza que deve ter falado, gente, o Brasil vai voltar a ter pobreza, o Brasil vai voltar e vai ter uma crise gigantesca se tiver o golpe na Dilma, a direita vai acabar com o Brasil, e é isso exatamente o que está acontecendo. E a Globo consegue, com seu golpismo, não mostrar os responsáveis, só usou a matéria para bater no Bolsonaro um pouco, e bem pouco, foi aquele morde, mas não mordeu muito forte, nem um pouco forte. Eu vou falar mais sobre a matéria e vou falar sobre o combate à fome nos governos do PT e esse programa da ONU. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Se você sabe que a Globo é golpista, inclusive ajudou a eleger o Bolsonaro, então se inscreve no canal, fica embaixo do vídeo o botão inscrever, é um segundinho de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente a fazer oposição a essa direita assassina que mata as pessoas, não só os expondo na pandemia, que é o que o Bolsonaro faz, mas também está matando pessoas de fome, hoje está matando pessoas de todos os jeitos possíveis. Então é um segundinho de graça e você ajuda a gente a fazer oposição. E além da gente fazer oposição a Bolsonaro, a Lava Jato, a Globo e a toda essa direitalha aqui no canal, a gente também faz nas ruas. Olha aqui nosso outdoor no Rio de Janeiro, esse fica ao lado da Leroy Merlin em Jacarepaguá. Quem passar por ali, veja o nosso outdoor denunciando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, mais uma medida contra a fome que foi provocada pela esquerda. A esquerda é quem aprovou o auxílio emergencial no Congresso. O Bolsonaro só pegou e roubou os créditos. Aqui está o nosso painel de LED em Florianópolis. Quem quiser ajudar com esses outdoors, temos também carros de som que a gente está colocando em várias cidades do Brasil. Embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro ou no primeiro comentário aí já tem PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar. Mas um segundinho de graça se inscrever no canal ajuda. Fica embaixo do vídeo o botão inscrever. Agora vamos falar sobre o golpismo da Globo. A Globo sempre golpista, dessa vez, mas nunca golpista contra a direita, sempre golpista contra a esquerda e contra o povo. O golpe não foi na Dilma. A Dilma está na casa dela, tranquilo. O golpe foi no povo brasileiro, foi nas pessoas que a própria reportagem da Globo mostrou que hoje voltaram a passar fome, que 4 ou 5 anos atrás, antes do golpe, essas pessoas sabiam o que iam comer. Elas tinham o que comer depois, tinham que comer no dia seguinte, sabiam, elas tinham alguma renda e hoje elas não têm nada. Por que não tem nada? Porque a direita, com reforma trabalhista, PEC do fim do mundo, reforma da Previdência, conseguiu fazer o Brasil ter 87 milhões de desempregados, 87 milhões de desocupados.
Por que desocupados? Porque o IBGE conta como desempregado só quem está procurando emprego. Se a pessoa está vivendo de bico, mesmo que esteja ganhando pouco, 100, 200 reais por mês, já não conta mais como desempregado. Se a pessoa parou de procurar emprego, não conta como desempregado, conta como desalentado. Então, entre desocupados, desalentados e gente que vive de bico ganhando muito menos de meio salário mínimo por mês, são 87 milhões de pessoas no Brasil. Olha só a desgraça, esse é o tamanho. São números que mostram o tamanho da desgraça que aconteceu depois do golpe. E o golpe começou bem antes. O golpe começou logo que a Dilma foi eleita e o Aécio falou que não ia aceitar o resultado da eleição. E aí falaram que iam fazer a Dilma sangrar e começaram a colocar pautas bomba no Congresso, pautas econômicas bomba que causaram uma crise econômica. Eles produziram o Congresso Nacional, a direita, a PSDB, e isso tudo com a anuência da própria Rede Globo, que na Globo News e nos jornais da Globo não apenas batiam nos governos do PT, mas apoiavam essas pautas bombas, essas pautas econômicas que traziam uma crise. Afinal, tinha que fazer a Dilma sangrar, na palavra deles mesmos. Eles fabricaram uma crise econômica no Brasil para minar a popularidade da Dilma. E deu certo. A Dilma ela foi reeleita, então ela tinha no mínimo mais de 50% da população queria ela como presidenta. E aí, em menos de um ano depois da reeleição dela, a popularidade dela era cerca de 15%, 12%. Quando ela caiu, era 8% de aprovação. Por quê? Porque produziram uma crise econômica e fizeram muito bem feito. Só que o pessoal da direita, os jornalistas da Globo, da Veja, da Folha de São Paulo, que é talvez a mídia mais golpista ao lado da Globo, do Estadão, da Jovem Pan, eles disseram que era só tirar Dilma que o desenvolvimento do Brasil seria imediato. E não aconteceu isso. O que aconteceu foi o que nós avisamos. Vão tirar Dilma, vão inventar que existe uma herança maligna do PT. Aí você vai ver o quê? O oposto do que eles estão falando. Falaram, é só tirar Dilma que o dólar vai cair, vamos ter dólar a 1,50 de novo, como era em 2011, com a Dilma mesmo, presidenta, o dólar estava a 1,50. Tiraram a Dilma, o dólar caiu para cima, então o dólar que estava em 3,50 hoje está em 5,60, olha só. O euro, eu lembro, eu morava na Espanha, o euro estava a menos de R$4, às vezes ficava 4, não passava de 4,10, hoje o euro está quase R$7. Então olha só a diferença. Fora o desinvestimento no Brasil, 2019 e 2020 são os anos com maior desinvestimento na história. Os gringos estão pegando o dinheiro que eles têm no Brasil e levando para o exterior, estão tirando daqui o dinheiro, quer dizer, um desinvestimento maciço, bilionário, na ordem assim de 40, 50 bilhões de dólares por ano no Brasil. Por quê? Por conta do golpe, porque o Brasil não tem mais uma economia confiável. E aí o que acontece? As pessoas mais pobres são as primeiras a se ferrar. Quando tem uma coisa errada na economia e você tem um governo de direita, você vai sempre escutar alguém na mídia soltando a palavra austeridade. E aí alguns políticos de direita falando a palavra austeridade. O que é austeridade? São políticas econômicas que vão tirar dos pobres para dar para os ricos. Por quê? Porque para eles os ricos são a solução para a crise. É claro que não são. A crise vai acabar quando a esquerda voltar para o poder e der de novo para os pobres, aí a crise acaba, mas aí os ricos estarão 10 vezes mais ricos. E isso acontece nas últimas décadas, em vários países do mundo. Isso pode ser estudado facilmente, acontece em toda a América Latina, acontece em países asiáticos, africanos, em vários países do mundo. Vem um governo de direita, fabrica uma crise econômica, aí muita dessa crise econômica fabricada por corrupção dos governos de direita, aí eles falam que precisam de políticas de austeridade, aí eles ferram o povo, e aí os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres ficam mais pobres, e quando vem o governo de esquerda para tentar melhorar a coisa, se esse governo for incompetente, porque ser de direita ou de esquerda não é sinônimo de ser competente, a esquerda que é incompetente, em alguns lugares tem, e tem esquerda que é competente. Se for um governo competente e conseguir acabar com a crise no Brasil, aconteceu nos governos do PT, chegamos em 2014 a ter o menor nível de desemprego da história, aí a direita vai tentar dar um golpe de novo para voltar, para os mais ricos voltarem a lucrar, porque agora, já que os pobres têm algum dinheiro, tem coisa para sugar deles. Que se eles não tivessem nada, não ia ter mais de onde sugar. Mas como agora eles têm, dá para sugar deles, é isso que eles estão fazendo no Brasil, exatamente nesse momento. É isso que está acontecendo. E a Globo, quando ela faz uma matéria dessas, e ela omite que quem tirou 40 milhões de pessoas debaixo da linha da miséria e trouxe para a classe média, média baixa,
foi o governo do PT, e quem tirou 38 milhões de pessoas da pobreza e os inseriu na classe média, e muitos foram até para a classe média alta e se voltaram até contra os governos do PT, porque a classe média alta tende a copiar as elites. Quando a Globo faz isso e omite, a Globo está ajudando a mesma direita que trouxe a fome de volta para o Brasil. E hoje 10 milhões de pessoas no Brasil passam fome, coisa que em 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome, eram menos de 2 milhões de pessoas. E eu lembro que em 2013 e 2014, logo que eu estava começando o site do Plantão Brasil, eu lembro que a discussão sobre o Bolsa Família era o seguinte: o governo do PT, o governo Dilma, não conseguia achar algumas pessoas, porque tinha cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas no Brasil que estavam fora do Bolsa Família, que eram pobres, e que o governo não conseguia encontrar essas pessoas porque o próprio Globo mostrou uma família bem pobre porque a mulher não tinha documento. E ela não tinha documento, não recebeu auxílio emergencial e não recebe Bolsa Família. Olha só o tamanho da desgraça. E aí, o problema do PT era esse, temos que achar essas pessoas que não têm documento ou que estão muito, mas no sertão muito, ou no interior muito distante e que não estão recebendo e deveriam estar recebendo. E eu lembro escrevendo a matéria no Plantão Brasil, dizendo, em 2013, 1,4 milhão de famílias saíram do Bolsa Família, voluntariamente, mais de 1 milhão de famílias, voluntariamente, não precisamos mais do dinheiro, obrigado, e deixaram o Bolsa Família. Por quê? Porque essas pessoas conseguiram ascender da miséria para a pobreza e da pobreza para ser classe média e não precisar mais receber 100, 200, 300 reais por mês. Falar, não preciso mais, dá para quem está precisando agora. Isso foi em 2013. E aí, Dilma foi eleita em 2014, o PT com estratégias políticas erradas, as estratégias sociais perfeitas, e golpe, e hoje voltamos a ter o mesmo problema. Eu lembro que quando o Lula foi eleito, logo antes dele assumir, ele foi chamado para os Estados Unidos visitar o George Bush. E ele visitou o George Bush e o Bush falou, temos a guerra no Iraque e precisamos da ajuda do Brasil, contamos com o Brasil na guerra do Iraque, com o seu apoio. E o Lula falou, não, Bush, a minha guerra é contra a fome. Isso foi em 2002, antes do Lula assumir. Imagina hoje, uma conversa entre Trump e Bolsonaro, presidente dos Estados Unidos e presidente do Brasil. Se o Trump falasse, eu vou invadir o Iraque, falasse, Bolsonaro, eu conto com a sua ajuda, eu vou invadir o Iraque e eu preciso que o Brasil também ajude enviando tropas, eu preciso de ajuda do Brasil para enviar o Iraque. Você acha que o Bolsonaro ia falar, não, Trump, desculpa, a minha guerra é contra a fome, não tenho nada com o Iraque, é problema seu, vai lá, boa sorte, hein? Tchau. Você acha que o Bolsonaro ia fazer isso? Ou você acha que o Bolsonaro ia falar, Trump, não precisa falar 2 vezes, pega os militares e manda para o Iraque. A única chance do Bolsonaro não mandar os militares para o Iraque hoje, se fosse a mesma situação, seria porque os militares estariam cagando de medo de ir lá para morrer. É a única chance. Os militares têm muita influência sobre o Bolsonaro e eles não querem guerra. Se alguém que não quer guerra no Brasil são os militares, porque eles é quem estão na linha de frente. Você acha que pessoal como o General Mourão, General Helena, você acha que eles irão para uma guerra? Eles estão acostumados a ficar a vida inteira sentados fazendo nada. O General Helena só fez lá uma missão no Haiti, que é criticada até hoje pelos direitos humanos, e até hoje ele odeia o Lula porque o Lula tirou ele da missão por conta das desgraças que o General Helena estava fazendo no Haiti, dos desmandos dele lá no Haiti. Até hoje, inclusive o governo do Haiti está pedindo indenização em órgãos internacionais pelas violações de direitos humanos cometidas quando o General Heleno estava lá comandando a missão do Brasil no Haiti. Quer dizer, a única coisa que o cara fez na vida, a única coisa, ele conseguiu fazer errado. Esses são os militares do Brasil. E a prioridade do atual governo é o quê? É desmatar a Amazônia, desmatar tudo, para daqui 4 ou 5 anos você vai nessas áreas em que está tudo desmatando, vai virar tudo pasto e vai estar sendo plantado soja, arroz, trigo. Pra gente, para acabar com a fome no Brasil? Não. Para vender para os gringos e melhor ainda se eles conseguirem usar mão de obra semi-escrava, que aí o ruralista ele lucra mais, ele maximiza o lucro. Para que ele vai pagar um salário mínimo lá para o boia fria que trabalha para ele, se ele puder usar mão de obra semi-escrava e não pagar absolutamente nada, né? E aí, em vez de ele lucrar 10 bilhões, ele vai lucrar 10,00001 a mais. Aí ele vai fazer isso, porque é isso que está sendo feito no governo Bolsonaro. Todo o fim da fiscalização a trabalho escravo, aprovação
E aí, desde o golpe, aprovação de reformas que fazem com que as pessoas fiquem cada vez mais pobres, pessoas pobres vão trabalhar por salários cada vez menores e aceitar condições de trabalho cada vez piores? Ou você acha que no fim de 2014 ia ter alguém aceitando andar de bicicleta o dia inteiro debaixo do sol para ser entregador do Uber Eats, do iFood e ganhar no fim do mês menos de R$1.000 por mês? Você acha que alguém aceitaria isso em 2014? Mas não aceitaria nem ferrando. Eu lembro que eu queria contratar gente para minha empresa, pagava bem, até pagava 3, 4 salários mínimos e não conseguia achar, porque as pessoas queriam empregos melhores. E o Brasil estava vivendo um momento de emprego pleno, em que os 3%, quase 4% de pessoas desempregadas no Brasil eram pessoas que poderiam achar um emprego se quisessem, mas queriam um emprego pagando um pouco melhor, ou com condições de trabalho melhor, ou mais perto de suas casas. É por isso que tinha ali 3, 4% de desemprego, mas se chamava emprego pleno, por quê? Porque as pesquisas do IBGE e de vários órgãos econômicos, inclusive internacionais, mostravam que se essas pessoas quisessem, elas teriam um emprego e o desemprego no Brasil seria praticamente zero. É isso. Hoje temos essa situação e vamos lutar contra isso. Seguimos aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, parabéns, você está ajudando a lutar contra isso, porque assistindo até o final, o YouTube mostra o vídeo para mais gente. Olha só que coisa boa, você já ajudou muito e nós vamos lutar para que o Brasil volte a sair do mapa, para que o Brasil saia de novo do mapa da fome da ONU e para que as pessoas não passem mais fome nesse país. E para que o Brasil volte a ter ordem e progresso. Eu não preciso ficar cobrindo na bandeira, porque realmente hoje não temos ordem e progresso. É isso. Gostou? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Um segundinho se inscrever. Falou!